E aí, internautas pensadores, tudo bem? O que vocês vão ver agora é um corte de uma das lives que eu fiz. Peço o favor de inscrever-se no canal, curtir o vídeo e para quem puder contribuir com o nosso projeto no Apoia-se ou na chave Pix que estão aqui na descrição, ficaria muito agradecido. Muito obrigado. Para o filósofo grego Aristóteles, é, a ética ela tem uma finalidade, né? Por isso que a gente chama a filosofia ética de Aristóteles de uma filosofia teleológica, de uma ética teleológica, né? Que é basicamente o estudo do fim, né? Teleo vem do grego telos, né? Que significa finalidade, que significa então, né, a busca por um fim, um objetivo final. E para Aristóteles, essa finalidade, esse objetivo último que todo ser humano busca, né, independente de quem seja, é a eudaimonia, aquilo que em grego, né, diz respeito à felicidade. Então, para Aristóteles, todo ser humano busca, por fim, né, alcançar a felicidade, buscar a felicidade. Né? É isso que alcançamos, por exemplo, em vocês aí que vêm estudar para o Enem, né? Aqui o professor fazendo essa live. Temos os nossos objetivos particulares, cada um aqui tem seus objetivos de vida, né? Em ter, por exemplo, uma casa, um carro, ter um bom emprego, ter uma família, né? Temos todos os nossos objetivos, né? Que são diferentes uns dos outros. Mas o Aristóteles vai falar o seguinte: opa, nós temos essa necessidade de buscar todos esses objetivos, porque pelo fim, né, o fim último de todo ser humano é querer ser feliz através dessas ações. Então, toda essa busca que nós temos de alcançar esses objetivos da vida, né, tem em comum que a ideia de que, opa, nós queremos ser felizes, né, com a busca por todos esses objetivos particulares, né? E claro que para Aristóteles a felicidade maior, né, a busca maior para a felicidade mais plena, ela vai estar então na busca pela vida contemplativa, por essa vida racional. Né? Aristóteles traz muito essa ideia de que a verdadeira felicidade ela não é obtida através da ignorância, mas sim através dessa busca consciente pelo conhecimento. Né? Então, é somente uma vida racional que vai nos garantir a verdadeira felicidade. Podemos até buscar a felicidade em honras, né? Em riquezas, em variadas coisas, mas a maior felicidade, né, segundo Aristóteles, só é alcançada através dessa busca da vida contemplativa. Né? E é através dessa busca, né, dessa vida contemplativa, desse conhecimento, dessa vida racional, é que podemos alcançar, né, uma vida virtuosa e uma vida justa. Né? Porque, primeiro, né, para Aristóteles, a virtude, né, assim como a ética no geral, ela não nasce com o ser humano. Né? Então, ao contrário ali do pensamento socrático e platônico, né, na qual todo ser humano já nasce virtuoso, né, em sua alma, em sua psique, né, porque todo ser humano já contemplou a verdade e a ética no mundo das ideias, Aristóteles vai falar então que, na verdade, a ética, a virtude e a justiça tem que ser algo praticado, tem que ser algo para ser aprendido. Afinal, conforme a gente viu lá na teoria do conhecimento do Aristóteles, né, o conhecimento ele é obtido através da experiência. Então, nós só aprendemos a ser éticos, virtuosos e justos se tivermos experiência, né, com esses conceitos e com essas ações e praticá-las, então, né, de modo constante. Por isso é que, por exemplo, a virtude para Aristóteles, né, ela pode ser aprendida. Né? Nenhum ser humano nasce bom ou mal. Né? Todos nós então podemos aprender, né, a sermos bons, né? Assim, infelizmente, podemos aprender a sermos maus também. Né? Agora, para ser bom, então, para ser virtuoso, para ter as duas qualidades, nós devemos, então, praticar uma mediania. Né? O Aristóteles vai falar, então, que virtude é uma mediania entre o excesso e a falta de algo, tá? Entre o excesso e a falta da virtude.
Então tem que ser um equilíbrio perfeito, né? Ou não tão perfeito assim, afinal, né? O ser humano é perfeito. Então sempre vamos acabar ali meio que pecando ou um pouquinho pela falta ou um pouquinho pelo excesso. Mas sempre devemos ter por norte, né, como um guia, a virtude. Né? O caminho da retidão é um caminho muito difícil. Ser uma pessoa ética, né, é um caminho extremamente difícil, ainda mais aqui no nosso Brasilzão, né? Porque, por exemplo, né, como assim, né, essa medianinha que falta excesso? Vamos tomar aqui a virtude da coragem, né? A falta de coragem seria a covardia. Seria aquela pessoa, então, que fica pensando tanto, 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 mas não age, não pratica uma ação. Né? Então, o covarde é aquele então que vai ficar com medo, né, daquilo que possa acontecer com ele e vai acabar então não fazendo nada, né? Vai acabar então não saindo do lugar. Então é a falta de coragem, né? Essa covardia que deve ser evitada. Já o excesso seria então, né, o excesso da coragem seria o que a gente chama de temeridade, que é a pessoa que age sem pensar, né? Isso geralmente os mais jovens, né, são extremamente temerários também, né? Vão lá, fazem a cagada e só depois, né, da cagada feita é que vai pensar, né? Que vai pensar naquilo que fez, né? E aí então acaba praticando esse excesso, por quê? Porque vai agir sem pensar. Né? Então a gente vê que enquanto na covardia a gente pensa sem agir, né? E na temeridade a gente age sem pensar, então a coragem é basicamente pensar antes de agir, mas praticar as duas coisas e nessa ordem, né? Ser então uma pessoa corajosa, né? No caso dessa pessoa virtuosa, é você saber pensar então, né? No que você irá fazer. E depois de refletida tal questão, você vai lá então e pratica essa ação virtuosa, porque é uma prática consciente acerca dessa ação. Né? E outros conceitos muito bem trabalhados por Aristóteles, né, é o conceito de justiça. Ele vai apresentar aqui duas definições acerca da ideia de justiça. Primeiro, a justiça como um ato voluntário. O Aristóteles vai falar o seguinte: só podemos definir algo como sendo justo ou não, né, se essa ação foi praticada de forma consciente, se a pessoa teve a intenção de fazer essa ação. Então, se ela teve a intenção, aí podemos julgar essa ação como sendo justa ou injusta. Agora, se foi algo, então, sem querer, né, algo que não foi premeditado, né, não tem como definirmos essa ação como sendo justa ou injusta. Né? Por exemplo, você está dirigindo um carro, né, e aí, do nada, uma pessoa, por exemplo, se joga na frente do seu carro e você atropela essa pessoa. Não houve uma intenção de atropelar essa pessoa, então não tem como a gente falar que o seu atropelamento foi justo ou injusto, né? Foi um acidente, foi simplesmente um acidente que ocorreu e que não cabe, então, a ideia de julgamento. Né? Claro que a justiça vai procurar saber, né, se realmente houve intenção ou não, né? Esse é um dos papéis, né, da justiça, inclusive, né? Saber se tal ação foi praticada de forma premeditada ou não, né? E agora, por exemplo, se eu estou lá dirigindo meu carro, né, e vejo uma pessoa que eu não curto tanto, né, falo, olha lá, né, a pessoa X está passando ali, que pena seria, né, se eu jogasse meu carro para cima dela. Né? Aí a gente pode falar, né, que esse ato, no caso, foi injusto, né, porque você premeditou anteriormente praticar essa ação. Né? Então, pessoal, não saiam atropelando os amiguinhos por aí, tá? Por favor. Tudo bem? Isso é extremamente injusto. Tá? O carro não é um objeto, né? Não é uma arma. O carro é um meio de se locomover do lugar X até Y de forma segura. Então, não podemos confundir as coisas. Já outra ideia de justiça é a ideia, então, de justiça como equidade distributiva. Basicamente, Aristóteles vai traduzir isso como a seguinte ideia, né? Devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Né? Tem vários sentidos para isso. Né? Um desses sentidos é a ideia de tratar o outro conforme o seu mérito, mas não confundo com meritocracia, tal qual como muitos brasileiros utilizam hoje. Tá? Hoje se fala muito em meritocracia aqui no Brasil, mas não se pensa na ideia de igualdade de oportunidade.
né? Então, só podemos falar em meritocracia se há igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Agora, se você já sai do ponto de partida com desvantagem, né, não tem como a gente falar assim, você mereceu isso, você não mereceu isso. O Aristóteles, inclusive, quando ele fala nessa ideia, ele fala nessa noção de que só podemos tratar algo como justiça enquanto equidade distributiva se houve, né, oportunidade igual, e aí cada pessoa, então, vai ter o seu mérito ou não, né? Como, por exemplo, né, se a pessoa se esforçou mais, né, estudou mais para o Enem, né, mesmo tendo as mesmas igualdades de oportunidade entre todos os candidatos, né, aí podemos falar, opa, né, ele mereceu essa nota, né, no Enem. Né, afinal, estudou mais, né, dentro das igualdades de oportunidades, né, então, né, a nota dele é maior. Agora, por exemplo, pessoas que não têm muito, por exemplo, tempo para poder se dedicar aos estudos, né? Daí não podemos já falar tanto nessa ideia de equidade, né? Afinal, né? Como é que a pessoa, por exemplo, vai lá ficar trabalhando, estudando, né? Trabalha durante o dia, por exemplo, o dia inteiro e estuda durante a noite no colégio, mas não tem esse rendimento por causa da canseira, né? Do dia a dia, né? Então, essa noção, né, de justiça como equidade distributiva, quando trabalhamos, né, na ideia de, de igualdade de oportunidades, fica muito a desejar. Né? Afinal, como é que podemos julgar os seres humanos, né, entre um e outro se, né, eles têm vidas diferentes, né, posições diferentes, cotidianos diferentes, né, culturas diferentes, nascem em classes diferenciadas, né? Agora, essa outra noção de justiça que o Aristóteles vai ter, né, é a noção, então, de justiça como equidade distributiva, de dar a cada um conforme a sua necessidade. Né? E aqui podemos trabalhar de um modo, né, inclusive, até mais justo mesmo. Né? Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, né, tem uma necessidade maior porque é de uma família mais simples, né, ou é de um meio social mais simples, né, o mais justo seria dar mais oportunidades para que possa, então, se igualar, né, aos outros que, por exemplo, nascem em famílias, né, mais, mais adaptadas, né, famílias que possuem mais riquezas, né, mais oportunidades, né? Então, essa é a ideia de equilíbrio. Por isso, por exemplo, questões sociais como Bolsa Família, por exemplo, né, elas vêm para trazer essa igualdade, equidade distributiva, né, para dar, então, maiores chances para aqueles que tiveram menos oportunidades na vida. Né, e assim, então, poder tratar tudo com mais igualdade, tudo com mais justiça. Né? Nessa ideia de equidade, né, de dar a cada um conforme a sua necessidade. Se a pessoa, né, tem menos oportunidades, então ela necessita de mais oportunidades. Tá? Aí, pessoal, né, temos aqui então uma questãozinha do Enem que nós podemos aqui traduzir. Lembrando, pessoal, já falei sobre isso já nas lives anteriores, né? É, eu trago aí, né? Costumo trazer algumas dicas, né? De como então saber interpretar e corrigir, né? Melhor, né? Responder mais corretamente, né? De um modo mais assertivo aí as questões do Enem. No caso aqui, há uma série de passos que podemos aí desenvolver, né, para que a gente possa saber, então, como responder corretamente uma questão. Né? E aí eu costumo falar para o pessoal sempre começar pela referência que está sendo dada ali no excerto. Né? Essa referência a gente vê logo após ali o trecho, né, do texto ali, né, ou da imagem que foi desenvolvida, que foi utilizada ali na questão. No caso ali, ó, a gente vê que é uma questão, então, sobre Aristóteles e sobre o tema a política. Mas, opa, né, será que realmente vai trabalhar da política aristotélica? Né?
Afinal, os gregos interligavam muito essa ideia por exemplo, a área da teoria do conhecimento com a ética, com a política, com a estética. Né? Afinal, os conhecimentos são extremamente interdisciplinares, né? Elas vão dialogando umas com as outras. Né? Tanto é que, se você for começar ali, então, a ler, vai perceber o seguinte, ó, a felicidade opa, né? Então, está falando da eudaimonia, do conceito de eudaimonia segundo Aristóteles. Né? E fala ali, ó, a felicidade portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos, né? Ou seja, das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade. Então, aqui está falando essa ideia, né, da felicidade como fim último na qual todo ser humano busca. Essa felicidade como eudaimonia, em grego. Né? Então, é aquela ideia da busca, então, pela felicidade como sendo o objetivo final que todo ser humano deve almejar. E pergunta ali, então, no enunciado, né? Ó, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como que, né? Ou seja, o Aristóteles ele identifica a felicidade como que. E aí podemos perceber ali na alternativa C, né? Como sendo a finalidade das ações e condutas humanas. Ou seja, né, a felicidade é uma finalidade das ações, né, é aquilo que todo ser humano busca em suas condutas, em suas ações, né, em seu comportamento. Então, né, a alternativa correta ali é a letra C. Não seria a letra A, porque busca por bens materiais, né, em títulos de nobreza. Lembra lá que eu falei, né, que para Aristóteles, você pode até buscar a felicidade em bens materiais ou na nobreza, né, nas honrarias, né, mas isso não é garantia da felicidade plena. Então, tem muitas pessoas ricas e muitas pessoas, né, honradas, né, que ainda assim, né, vivem uma vida triste, né, porque isso não basta, né, para alcançar a felicidade. Ou então ali, ó, plenitude espiritual, né, não seria plenitude espiritual, porque aqui a gente não está falando dessa ideia de espírito de forma religiosa. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Né? Lembra que para Aristóteles o conhecimento é feito através da experiência, né? E não através então de verdades que já nascem como ser humano, né? Nessa ideia de perfeição. Esse conhecimento ele sempre tem essa ideia de que o conhecimento pode mudar conforme, né? Quanto mais experiência nós obtivemos na vida. E ali, né? A expressão do sucesso individual também não é, né? Isso não é a garantia da felicidade plena.